Olá, eu sou André Lázaro, diretor de Políticas Públicas da Fundação Santiliana, e hoje temos a alegria de tratar de um tema muito importante, urgente, complexo, que é a educação infantil em tempos de pandemia e o uso das redes sociais para, de alguma maneira, contribuir com as famílias nessa etapa tão delicada, tão difícil e desafiadora para todos nós. Então, antes de chamar o Miguel, eu queria só agradecer ao Rubens Romero, nosso apoio técnico, agradecer também a Beatriz Maia, que vai acompanhar os comentários pelo chat e passar para a gente, que está conversando. E para dar início, eu queria chamar o meu amigo querido Miguel Thompson. Olá, Miguel. Oi, André, tudo bem? Estou aqui com meu amigo Paulinho, né? Peraí, deixa eu apontar aqui do lado. Feliz da vida de estar de novo aqui com vocês e com todos vocês. E mais feliz de ter duas pessoas tão bacanas para conversar com a gente sobre esse tema, que uma é a... Travou justo na hora que parece suspense de programa, né? Travou bem na hora que o nosso nome ia ser dito. Então, falo eu o nome. Eu queria convidar, em primeiro lugar, a Beatriz Cardoso. A Beatriz formada pela USP, doutora em educação, tem experiência internacional na educação e lidera um laboratório de educação desde 2010. Esse laboratório tem contribuído muito para o debate da educação infantil. Olá, Bia. Oi, André. Oi, Miguel. É um prazer estar aqui, especialmente falar de um tema tão relevante que muitas vezes fica em segundo plano, que é a educação infantil, que a gente precisa realmente olhar com atenção e prestar atenção o que esse momento vai gerar em termos da nossa educação no futuro. Então, agradeço imensamente essa oportunidade. Obrigado, Bia, por sua disponibilidade. Acho que os nossos participantes, sua contribuição é fundamental, decisiva. E também eu queria convidar aqui o Rogério Moraes. O Rogério é secretário executivo para a primeira infância do Recife. Ele tem formação em administração, é especialista em gestão educacional pela Universidade Federal de Pernambuco. Então, Rogério, muito obrigado por você ter aceito e bem-vindo à nossa conversa. Obrigado, bom dia para todo mundo. Para mim também é um prazer enorme estar aqui, ter essa oportunidade, representando o Nordeste, o Recife. O Nordeste tem muita coisa aí para trocar com o Brasil todo. É bom você lembrar essa questão regional, porque, de fato, o Nordeste está surpreendendo pela capacidade de articulação, pelo diálogo dos governadores, pela criação de um comitê científico que tem acompanhado a crise da Covid, e pelo que a gente tem acompanhado o debate educacional, né, a resposta da educação à crise não dependerá apenas da educação. Então, é muito importante que essa instância, né, ela possa nos ajudar. Então, eu vou colocar um tema em pauta, que é exatamente isso. Como vocês, que são dois especialistas, que conhecem muito tanto as políticas públicas quanto as práticas didáticas e pedagógicas da educação infantil, como vocês estão vendo, nesse momento, as maneiras pelas quais a educação infantil está sendo considerada e que recomendações, que sugestões vocês podem nos oferecer e aos nossos participantes para que as nossas crianças tenham o melhor possível, né, nas condições complexas e desiguais que temos. Então, por favor, Bia, como você está vendo hoje o tema da educação infantil e o que você sugeriria de tratamento? Sim, só desculpa, eu vou fazer um comentário rápido. Se a gente puder regular nossas intervenções em termos de 4 minutos, 5, em torno disso, dá bom que a gente dá uma rodada legal e também o nosso público nos acompanha. Obrigado, Bia. Precisamos de você, Bia. Então, André, eu acho que é uma questão importante e a gente tem que primeiro entender, nós temos o momento Covid, pós-Covid, mas nós temos o pré-Covid. No pré-Covid, eu acho que a educação infantil, como eu falei no início, ela sempre ficou relegada a um segundo plano, como se fosse uma coisa menor, como se fosse uma coisa de quem gosta de criança. Na verdade, estudos recentes, internacionais, inclusive, têm mostrado que é o contrário, né? Que essa é a fase de maior importância na formação do ser humano, porque ali se estrutura uma porção de coisas que são determinantes em alguns casos. Determinante é uma palavra muito ruim, mas que são extremamente importantes para um futuro e para uma escolaridade futura. Então, eu acho que a gente vinha ganhando terreno. Talvez agora a gente ganhe um pouco mais ou não. Eu acho que a gente tem que estar muito atenta para o que é que vai acontecer
nessa transição, em que lugar a educação infantil vai ficar. Quais são os problemas que eu vejo? Você pergunta como ela está sendo considerada e o que está em pauta. Há um grande risco, na minha opinião, de que se abra uma brecha para uma didatização da primeira infância, uma escolarização precoce, onde a gente quer, então, apressadamente ganhar território e usar a educação infantil como uma prevenção do futuro. Ela não é isso, ela é um momento em si de desenvolvimento que tem suas características e que é preciso ser cuidada com muita atenção dentro desse cenário. O que é pertinente naquele momento do desenvolvimento infantil? Para que servem aquelas bases? E como que eu crio contextos produtivos para que a criança se desenvolva da melhor maneira? Então, quando você pergunta assim, como ela está sendo considerada, eu acho que esse é um grande tema, né? A gente tem um risco muito grande nesse momento em que a gente está longe das crianças, dos professores, os pais têm que dar conta de que volte uma representação muito escolarizada, onde o que importa são letras, números, papel e lápis e atividades muito mecânicas, que, na verdade, é o que está no repertório das famílias menos escolarizadas, porque o imaginário delas é que educação é isso. Quando hoje, por conta das pesquisas, a gente sabe que exatamente onde mais importa o que mais importa nesse momento é o diálogo, a interação, a qualificação da conversa, da escuta, da pergunta e das atividades em que a gente faz a criança ter um espírito explorativo, em que ela possa ir construindo o conhecimento do mundo dela. Então, eu diria que, só para não me alongar demais, que esse, para mim, é uma coisa que a gente tem que estar muito atento nesse momento. Suas palavras são um bálsamo para os que creem na educação como uma finalidade em si mesma e o respeito às crianças, né? Agora, isso, Rogério, como você, à frente de uma rede, como é que você tem lidado com esses desafios? Que estratégias vocês têm adotado para não abandonar a educação infantil, mas também considerando essas limitações e os desafios que nossos docentes estão vivendo, né? Até a Fundação Santilino publicou recentemente um vídeo muito bonito em homenagem aos docentes, reconhecendo o extraordinário esforço que estão fazendo. E com a esperança de que, saindo dessa crise, o reconhecimento da função docente seja maior e, naturalmente, com apoio a ela. Como você está vendo como um gestor de uma rede? Perfeito, André. A gente falou aí no comecinho, eu acho que o Nordeste tem muito a trazer. Quando a gente fala de alfabetização, vem logo o exemplo de Sobral, do Ceará. Quando a gente fala de ensino médio, educação integral, vem logo o exemplo de Pernambuco. E na educação infantil também não é diferente. Eu acho que a gente tem boas experiências aqui em Recife, em Petrolina, em Salvador, em Maceió. No estado do Ceará também tem sido uma das referências em primeira infância e educação infantil. A Bia foi muito assertiva, porque logo nessa primeira resposta a gente fica um pouco ansioso, tem muita coisa para falar em relação ao pré, e durante e o depois, mas reforçando alguns pontos que a Bia trouxe, eu acho que hoje o primeiro desafio no Brasil ainda é de acesso na educação infantil. Eu quero lembrar aqui, trazer alguns dados, segundo o Observatório do Plano Nacional de Educação, que 65% das crianças ainda estão fora das creches. A taxa de cobertura hoje, de matrícula hoje, de 0 a 3 anos no Brasil é de 35%, segundo dados da PNAD contínua. E 4 a 5 anos, que já deveria estar universalizado desde 2016, ainda tem um percentual aí, cerca de 10%, que também não teve esse direito garantido. Então, esse ainda é um primeiro desafio, que é o do acesso, que no ensino fundamental já foi resolvido. Mas, uma vez tido o acesso, a gente tem essa preocupação com a qualidade, com o sentido. Então, mais uma vez, fazendo um complemento com o que Bia trouxe, eu acho que, ao mesmo tempo que a educação infantil teve aí um histórico mais atrasado de valorização, de entendimento, de concepção, hoje a educação infantil ainda é a última trincheira para não ser vencida por essa ideia conteudista, sabe? Eu acho que
na educação infantil tem muito ainda do que a gente imagina que pode ser a educação do século XXI para toda a educação básica, para a educação infantil, para o ensino fundamental, para o ensino médio também. Então, aqui, eu acho que principalmente na rede, onde eu tenho mais contato, obviamente, em Recife, a gente tem pensado sempre em valorizar a brincadeira, valorizar atividades lúdicas, né, valorizar esse contato, essa educação integral, esse desenvolvimento emocional, né, vendo um ser humano como um todo. Pensando nisso como uma estratégia geral, antes de querer realmente passar atividades mais tarefeiras, um volume maior, aí, iniciar um processo talvez precoce de alfabetização, uma coisa que a gente pode discutir aqui melhor mais na frente. Muito bom, Rogério, muito bom. Eu queria chamar o Miguel. Miguel, você que dirigiu o Instituto de Formação de Professores e, portanto, lidou com desafios de vários níveis escolares, como você tem acompanhado o debate de educação infantil, o uso de tecnologias, como você vê essa combinação tão complexa e delicada, tratando-se de uma faixa etária que vai de 0 a 4 anos, né? Como você vê esse processo? Na verdade, até 5 anos, né? O que eu vejo, né? Primeiro, eu concordo totalmente com a ideia da gente desenvolver um projeto de infância muito mais focado no brincar, no investigar, né? Então, a formação de professores vem nesse caminho, né? Influências de Ana Teberovski, do pessoal de Reggio Emília. Então, a gente hoje tem uma estrutura de pesquisa muito legal. A Bia Cardoso faz pesquisa na área. Então, a primeira coisa é fundamental a gente tratar a infância de uma maneira onde a criança vai se desenvolver de maneira integral e, lógico, ela, pelas próprias hipóteses que ela levanta, ela consegue buscar o código, as representações linguísticas que estão soltas na sociedade, né? As ideias da Magda Soares, que a criançada tem condições de buscar em diferentes suportes de comunicação, hipóteses de decodificação do mundo. Então, isso é fundamental. E a gente está vivendo agora esse momento do Covid, né? Então, e aí surge essa preocupação de tentar incluir todos. A escola pública está com um problema da gente conseguir acessar, porque as pessoas menos favorecidas não têm canais de comunicação, de conexão. O que me preocupa, né, em relação à pergunta que você falou e à pergunta que a gente está fazendo? Há também um certo preconceito em relação aos canais digitais. E aqui eu já não estou falando nem de online, a gente está falando de uma cultura digital. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho uma sequência de fotos, né? Vamos ver se a gente consegue ver aqui a minha tela, que de um fotógrafo. Estão conseguindo ver? Você me dá o feedback aí, André? Estamos vendo? Agora, aqui a gente tem uma sequência de fotos de um fotógrafo chamado Eric Pickergill, que mostra, ele apaga os aparelhos digitais na mão das pessoas, e a gente vê aqui dois paradoxos, né? Uma incrível situação de solidão, quando as pessoas mergulham nos seus aparelhos, né? Mas as crianças acessando isso. É comum a gente ver em restaurantes isso aqui, situações como essa. Hoje a gente não está vendo porque a gente está em quarentena, mas a cultura digital é predominante e acessa as crianças, né? E eu lembro que a gente já teve online, tem online, experiências de entretenimento e educação, que eu vou chamar de entreteducation, né? Que faz com que a criança acesse esse tipo de canal para aprender e para se divertir. Então, a minha preocupação é quando a gente é muito dogmático. Eu vi muita gente respondendo a pergunta dizendo, não, é impossível. Mas eu acho que, assim como a gente tem a Emília Ferreiro, pesquisadora, como o Piaget pesquisou, tem toda uma estrutura de pesquisa em torno do uso dos meios digitais e de diferentes meios de aprendizado, que fazem com que a gente não possa fechar a porta para as possibilidades. O que não dá é para ser esse EAD rasteiro, que quer resolver os problemas da noite para o dia, ou que quer lucrar com isso. Então, há muita pesquisa, no mundo da educação infantil, há muitos pesquisadores. O próprio Freinet desenvolveu um projeto muito legal de troca de cartas entre as crianças da comunidade de diferentes escolas, e a provocação eu acredito sinceramente que se a gente trouxer pesquisa, se a gente trouxer
muito dessa história da educação infantil, que já vem pesquisando a alfabetização e a infância, para o mundo online, ele pode ser mais uma das ferramentas. Não é que resolve o problema, mas é um apoio ao mundo da educação infantil e ao mundo da educação, que não seria o EAD que a gente tem aí, mas que seria o desenvolvimento de uma linguagem apropriada e como apoio aos professores, à educação, ao processo de ensino-aprendizado. Então, basicamente, é isso que eu queria falar, André, só para provocar um pouco. Né? Não, que ótimo, Miguel. Acho que você trouxe uma questão super importante, porque nós não podemos isolar ou supor que a educação vai estar isolada do conjunto dos fatores socioculturais que estão intervindo na nossa formação imperiosamente, há momentos que sequer há escolha. A nossa Bia Maia informa que nossos colegas estão acompanhando com várias questões para nós. Então, vou chamar a Bia Maia. Olá, Bia, bom dia. Por favor, bom dia. Traga algumas questões que vão provocar aqui a nossa conversa já quente. Tem sempre bastante gente interagindo, né, nas nossas lives, André, muita pergunta boa. E eu estou muito feliz de estar trazendo, da gente ter conseguido trazer esse tema da educação infantil, porque é o top de perguntas e de comentários, né, sempre nas nossas transmissões. E tem algumas perguntas aqui que eu separei que eu acho que estão bastante interessantes. A Janice Feitosa comentou o seguinte: o que fazer para despertar o desejo das crianças que não querem fazer atividades em casa? Acho que aí vem sempre perguntas muito práticas, né? A gente sente que as pessoas estão querendo entender um pouco melhor como se virar nesse momento. Muita gente falando que a educação infantil precisa ser valorizada, que não é só um lugar, né, para deixar as crianças enquanto as mães descansam, comentou a Eliana Avelino. E a Soledade Menezes lembra aqui também, né, de um tema que perpassa tudo que a gente discute, que é a desigualdade social, né? E ela pergunta, e a educação do campo, como que fica nesse momento? Então, eu vou soltar para vocês essa provocação, assim, de como fazer. Poxa, obrigado. Acho que são questões muito urgentes. De fato, o tema da desigualdade é fundamental, decisivo, porque a educação é para todos, né? Então, é um direito, não é um privilégio de classe, não é uma herança. E esse momento está radicalizando desigualdades. Eu gostei muito quando a Bia falou, tem um pré-Covid, né? E um Covid e um pós-Covid, né? O pré-Covid era de uma gravidade enorme. Com relação à desigualdade, como o Rogério lembrou, a primeira desigualdade é o acesso. Então, eu vou pedir agora, então, a Bia Cardoso. Bia, comenta para a gente um pouco. Eu acho que o Miguel trouxe uma questão muito importante, né? Eu acho que nós educadores, às vezes, nos aferramos a certos conceitos importantes e precisamos agora ter flexibilidade para lidar com as circunstâncias em que esses conceitos são convocados. E o Miguel nos trouxe uma evidência, né? A tecnologia da interação com as telas já está presente na nossa vida muito cedo. Ela serve para a educação, outros vão ocupar esse lugar que não os educadores. Como lidar com isso? Bia, ajuda a gente a pensar esse problema, por favor. Oi, parece que a Bia está mudando de lugar. Por favor, Léo. Então... Eu acho que esse assunto desigualdade é um dos assuntos que não poderia faltar hoje, né? O Brasil é o país democrático mais desigual do mundo e é um país regional, um país continental, um país muito grande. Então, realmente tem mais de 5.500 realidades distintas aí nos mais de 5.000 municípios, de norte a sul, região urbana, rural. Eu acho que tudo que a gente for falar aqui nesse momento, a gente poderia estar discutindo a educação à distância na educação infantil no pré, como a Bia falou, como o André trouxe aí. Mas a gente está falando agora dentro do contexto que a gente está vivendo. E esse, obviamente, não é o contexto ótimo. Então, para tudo que a gente está falando aqui hoje, a melhor medida sempre vai ser o isolamento social, por conta dessas questões, desses contextos diferenciados. Também do ponto de vista educacional. Se a gente fizer o isolamento disciplinado, a gente sai mais rápido e, consequentemente, sofre menos nesse período. Então, no todo, essa sempre vai ser a medida mais efetiva. Mas nas questões de desigualdade, a gente está falando também de desigualdade de moradia, desigualdade de acesso à internet, desigualdade de escolaridade dos pais, e todos esses fatores são fatores que influenciam muito no processo de ensino e aprendizagem. Então, isso é uma coisa que eu acho que
tem que ter em mente que a gente está limitado nesse momento por muita coisa que a gente deixou de fazer antes. E isso precisa estar na cabeça aí do gestor educacional, na cabeça do gestor de escola, na cabeça do professor que está planejando as ações, até para não frustrar, sabe? Até para ter um equilíbrio emocional. Tem coisa que realmente a gente não vai conseguir agora. E tem que entender esse contexto na hora de pensar, na hora de planejar as atividades. Atividades que sejam mais coerentes, mais aderentes a esses distintos contextos. Essa desigualdade acontece na rede pública, mas acontece na rede particular também. Dentro da rede particular existem diversas situações. Então, dentro desse digital que a gente está falando, dentro desse educação à distância que a gente está falando, a gente pode pensar num espectro muito largo aí de atividades. Quando a gente fala EAD, a gente vai logo para o EAD tradicional, mas tarefa de casa, passar uma tarefa de casa, já é um tipo de atividade à distância. Então, a gente já tinha um pouco do EAD antes, a gente já tinha problemas na educação pública antes, temos problemas também nos nossos modelos de EAD, e é isso que a gente tem a oportunidade de rediscutir agora. Então, em suma, a gente tem que perceber essa limitação do momento, tem que perceber a desigualdade, tem que perceber que esse debate de agora está fortemente influenciado por essas limitações. Não, muito bom, Rogério, você situar o contexto de uma realidade muito próxima que você vive e conhece, sobre a qual você atua. Eu vou pedir à Bia, que teve um pequeno problema de conexão, mas já está de volta. Bia, duas questões surgiram vindas do público, né? Uma questão que é uma questão que eu sei que te preocupa, a gente conhece o seu trabalho, é a desigualdade, né? E você corretamente lembrou, olha, já havia uma grande pré-Covid, e essa desigualdade, em alguns momentos, aparece como um argumento para limitar iniciativas de redes que visam alcançar os estudantes por meio do Wi-Fi, por meio... É claro que é uma desigualdade que se agiganta com essas condições, mas também muitos educadores se colocam, eu mesmo me coloco, nós não podemos perder o contato, não podemos perder a iniciativa, não podemos abandonar o lugar de educadores que refletem sobre certas realidades. Então, as desigualdades são uma condição muito importante do momento. E essa desigualdade, como lembrou o Rogério, ela tem muitas dimensões, né? E aqui uma pessoa do público nos lembrou do desafio de educação do campo. Então, eu queria que você ajudasse a gente a pensar. É um paradoxo, né? A dimensão ética nos leva a ter a desigualdade como um tema central que a gente precisa cuidar, mas, ao mesmo tempo, nosso compromisso de educador nos empurra a uma ação, né? Então, como você vê essa possibilidade de lidar com essas condições tão contraditórias que nos afetam nesse momento? Gente, desculpa que eu caí, eu perdi uma parte da conversa, infelizmente, eu mudei de lugar para ver se eu consigo socorrer aqui o problema. Então, eu estava ouvindo, acho que a provocação do Miguel é super interessante, com aquelas fotos muito bacanas, que eu gostaria de ter a referência depois, e eu acho que, peguei um pouquinho do que o Rogério falou, eu acho que, como eu disse no começo, quer dizer, no pré-Covid, a gente já tinha problemas intrínsecos ao setor social brasileiro, materializado na educação e com uma grande expressão, como o próprio Rogério disse, na educação infantil, que as crianças são as últimas a chegar na escola. Então, a gente tem um grande desafio. Por outro lado, o Miguel provocou a gente com a questão da tecnologia. De fato, é inexorável, Miguel, a gente não tem como não ficar de olhos vendados e fingir que não tem tecnologia no mundo. Essa é a nossa sociedade contemporânea, essa é uma ferramenta fundamental, tanto é que corporalmente, nas fotos que você mostra, a atitude das pessoas já corporal está misturada com o próprio dispositivo, né, em si. Então, não tem escapatória. O que nós temos que fazer são várias coisas. A primeira é pensar como que ela pode ser útil na educação. Não é assim aleatoriamente. Então, precisa de estudo. A gente precisa entender cognitivamente o que ela favorece e o que ela desfavorece. Recentemente, a Ana Teberoski, minha mestra, publicou um artigo no Estadão onde ela mostra que tem certos conteúdos que são opacos. Então, tem certos conteúdos que não adianta uma instrução direta. Ele precisa de uma mediação, porque é uma prática social. Então, como é que a gente vai entender, especialmente para os pequenininhos, quais são as coisas que eles podem fazer diretamente e o que não? Na sua maioria,
as atividades que a gente pode usar a tecnologia em relação às crianças pequenas tem que passar pela mediação do adulto, porque é muito mais produtivo. Então, a gente, por exemplo, nós estamos fazendo no Laboratório de Educação, a gente está numa grande parceria com o Estado do Maranhão, onde a gente está produzindo os conteúdos que serão distribuídos para as famílias do Estado inteiro, nesse momento de isolamento, para dar referências do que fazer. Tem uma série de links, se vocês puderem entrar no labedu.org.br ou no nosso aplicativo que chama Aprendendo com 2 P's, tem uma série de referências de coisas que podem ser feitas no cotidiano para que as crianças tenham um contexto de aprendizagem produtivo. Mas é através do adulto. A gente conversa com o adulto, né? Então, a gente precisa pensar que as ferramentas, as tecnologias, elas mudam. Agora a gente tem tecnologia digital, mas a lousa era uma tecnologia, o caderno sempre foi uma tecnologia, e a escola vai incorporando. O que nós temos responsabilidade, principalmente os gestores, como o Rogério mostrou, uma posição bastante equilibrada e responsável, a gente tem que olhar que não pode cair na febre da facilidade que a tecnologia vende, sem entender que tem uma parte da população que está alienada disso. Então, isso significa, quando você pergunta sobre o campo, André e a Janice, se eu não me engano, assim, como é que a gente vai equacionar? Não tem outra resposta a não ser investimento. Se for para ser usado como um recurso que vai ser parte intrínseca do processo educacional, seja ele através dos adultos, ou no caso do ensino fundamental, 2 e médio, direto para o aluno, é preciso um grande investimento. A gente está gastando agora bilhões para socorrer coisas. Então, a gente teria que pensar o que é estruturante do processo educacional, e se a gente for lançar mão disso, a gente precisa estudar e pensar o como, quais são as limitações e o potencial dessa ferramenta, mas a gente precisa garantir que todo mundo tenha acesso, porque senão a gente vai expandir, já estamos expandindo a desigualdade de uma maneira bastante injusta. Poxa, Bia, muito legal. Eu acho que você falou uma frase um pouco antes, né, quer dizer, que olhar para a educação infantil não como uma prevenção do futuro. Eu acho que você escolheu muito bem essas palavras, porque parece que o futuro das crianças ameaça a sociedade, né? E não é um motivo de esperança da sociedade ter uma educação para todos e de qualidade. E não há dúvida de que nós vamos ter que lidar, obviamente, com a tecnologia, e mais ainda agora. Eu queria ouvir o Miguel, porque o Miguel, como um pesquisador da área, tem rompido barreiras. Miguel, como você avalia que a gente consegue incorporar a tecnologia no campo da educação infantil, num momento tão preocupante, tão ameaçador para todos nós também, né? Bom, eu tenho conversado muito sobre a questão da linguagem, né? A gente precisa desenvolver uma linguagem adequada e métodos para que a gente use essas novas mídias, né? Não só as novas mídias, mas como as mídias tradicionais, que são bem feitas, são ótimas. Então, a gente tem uma questão importante. A gente está discutindo com a Santillana da Espanha, está tendo umas lives também, acho que vale a pena pôr o link aí, que às vezes não, as ações têm que ser sistêmicas, né? Eu gostei muito de uma provocação aqui eu estava lendo da Ana Marcela, que ela fala, mas essas fotos são restaurantes, é o pessoal que tem aquele aparelho e tal. Mas a televisão é uma mídia muito democrática, e a radiodifusão. E a gente tem muitas experiências, né? O Castelo Rá-Tim-Bum, na ditadura militar, né? Que me perdoem falar nesse termo, mas a gente teve o projeto Minerva, que fazia por radiodifusão uma tentativa de alfabetização. Então, eu acho que a gente não precisa ser no restaurante nem com um tablet. Como na Espanha foi feito, uma ação sistêmica, onde as TVs educativas, as mídias sociais se juntaram, as radiodifusoras se juntaram para proteger a infância, proteger a educação de uma maneira sistêmica, é possível desenvolver ao longo do tempo, com pesquisadores, com educadores, com políticos, com agentes
de políticas públicas como o Rogério, pesquisadores como a Bia, desenvolver um projeto que envolve a criança dentro de uma estrutura social, que inclui o modelo digital. Então, se a gente não tem acesso, possivelmente, a um aparelho celular, um smartphone, a gente tem acesso à televisão e a uma rádio. E com os podcasts, tem um reavivamento da linguagem. Então, eu entendo, sinceramente, que é necessário desenvolver uma linguagem, como o cinema saiu do teatro, como a fotografia saiu da pintura. A educação tem que desenvolver um modelo que sai de uma exposição oral e dos modelos passivos para os modelos ativos, que envolvam também a cultura digital. E isso envolve dinheiro, envolve tempo, pesquisadores, num momento em que há uma perseguição às pesquisadores de humanas. Não há pesquisa em humanas, o CNPq e a CAPES não estão financiando mais essas pesquisas na comunicação. A Faculdade de Comunicação na USP, no Rio de Janeiro tem Educamídia. Então, a gente tem que trazer todo esse aparato que existe, a TV Escola que está sendo minada, para que a gente possa, de fato, ter uma visão estratégica da infância e de toda a educação, e também ver a infância como um processo econômico. O Steve Heckman, esse pesquisador, diz que para cada dólar que a gente investe na infância, a gente tem $7 de retorno. Então, também não é que a gente é super sonhador, a gente também tem uma visão econômica, mas para isso a gente precisa pesquisa, educador, linguagem e uma visão sistêmica que, infelizmente, a gente não está tendo. Muito legal. Você trazer, Miguel, esse esforço em mobilizar os distintos recursos, né? Parece que no Brasil hoje, excetuando talvez São Paulo, que conseguiu mobilizar a TV Cultura para essa finalidade, eu tenho poucas notícias dessa capacidade de articulação, inclusive porque nós estamos constatando um desastre, que é a operação do Ministério da Educação, na sua ausência, ou quando se pronuncia, o faz de maneira desastrosa e de respeito às universidades, como você acabou de citar, a pretensão absurda de cortar os investimentos de bolsas e de pesquisa na área de humanas, como se o mundo fosse viver sem gente, né? É um pouco a história do CNPJ morre, né? E o CPF, como é. Só que CNPJ morre e ressuscita. CPF, que se saiba até hoje, não ressuscita. Esse desprezo pela vida humana, às vezes, desperta uma ojeriza que nós, educadores, precisamos enfrentar ao educar as pessoas com respeito à vida humana. Então, eu queria chamar o Rogério, porque o Rogério, como gestor de rede, tem muito convívio, como estão as escolas, como elas estão operando. Você dá um panorama para a gente, Rogério? Assim, a gente tem acompanhado muito a Undime, queria parabenizar aqui o Luiz Miguel, da Undime, que está com uma atuação muito, muito proativa e muito lúcida, compreendendo, inclusive, que a gente não há nenhuma obrigação de nós tentarmos vencer tudo o que a Covid nos tirará no ano de 2020 e atropelar o calendário de 2021. Como é que você está vendo hoje a capacidade da rede de lidar com essa situação e perspectivas que você enxerga a partir do que você conhece na rede do Recife? Aqui eu acho que foi muito importante a gente reagir rápido, da gente decidir pelo fechamento, né, das unidades escolares. E antes desse fechamento, ainda ter alguns dias, foram 3 dias, onde a gente pôde avisar para as famílias, se preparar junto com os estudantes. Então, esse momento aí também é muito importante. E depois, obviamente, a secretaria dando direcionamentos, né, para garantir alinhamento com a política de ensino e disponibilizando, dando suporte para que as escolas possam oferecer diversas soluções. Eu acho que tem que ser uma multi-soluções. Realmente, aqui a gente vem apostando muito na disponibilização de livros, de materiais didáticos, né, de exercícios. Os exercícios são produzidos pela rede, assim como o Estado de Pernambuco também foi um dos primeiros a fazer um acordo com a TV da Câmara e com a TV universitária, que é a TV estadual aqui ligada à Universidade do Estado. Recife, a capital, também está seguindo, né, esse mesmo acordo para também transmitir as aulas, no caso do ensino fundamental, mas no caso da educação infantil, o foco tem sido a leitura e as atividades de orientação, atividades lúdicas, jogos, música, que a gente também distribuiu esse material.
e as escolas têm autonomia para complementar essas atividades. Eu acho que tem que ser assim, uma direção da secretaria, mas também uma certa autonomia e liberdade dos professores. Eu quero também fazer um rápido comentário, André, do que eu peguei o finalzinho aí do Miguel falando. Eu acho que a gente tem que evoluir nesse modelo do EAD. O Miguel conhece bem o pernambucano, o Luciano Meira, né, que trabalha bastante aí nessa questão da didática dos jogos, e dos jogos no EAD, não é, Miguel? E o Luciano, ele é perfeito quando ele traduz esse EAD para a realidade da educação básica, para as crianças. Eu acho que esse EAD não precisa ser aquele ambiente virtual duro, tem que ser um jogo, tem que ter uma narrativa, tem que ter estágios, o estudante tem que estar jogando e pensando que está jogando e aprendendo sem perceber ali, jogando e aprendendo. Então, a gente tem uma experiência muito boa aqui em Recife com a Joy Street, com o Luciano lá, e isso tem sido uma experiência que a gente, antes, pré-pandemia, já estava vendo os estudantes participando, jogando fora do horário de aula. Para mim, esse é o EAD de sucesso, que o estudante se engaja naturalmente. E isso, de certa forma, também pode ser adaptado para a realidade da educação infantil. Obrigado, Rogério. Eu vou pedir a Beatriz Maia. Beatriz, você comentou aqui que tem algumas questões que podem nos ajudar a desenvolver a nossa conversa. Você pode apresentar para a gente, por favor? André, apareceu algumas vezes aqui nos comentários uma questão que eu acho que é bastante importante, que é o nível de estresse e a condição emocional de todo mundo, né? A gente não está falando só de uma educação à distância em circunstâncias normais, né? A gente está falando de um momento que tá todo mundo meio sem entender o que está acontecendo e, né, sofrendo as consequências disso das mais diversas formas. Então, eu queria pedir para vocês comentarem um pouco isso. A Luciana Araújo faz um comentário, na verdade, né? Os cuidadores estão emocionalmente impactados. Isso reflete diretamente na criança e que, nesse momento, torna-se ainda mais potencializado. Teve uma outra pessoa, desculpa que eu perdi o nome, que contou de uma colega que é professora e que tem que se virar para fazer todas as atividades para os alunos e ainda acompanhar os filhos que também estão com as atividades para fazer. Então, minha sugestão é que vocês falassem um pouco de como que essa situação tão atípica que estamos vivendo também impacta nesse modelo de educação remota ou à distância. Obrigado, Bia. Obrigado que nos enviou as questões, Luciana e outra colega. E elas tocaram num ponto muito importante, que é a questão de gênero, né? 80% dos docentes de educação básica são professoras. E o Brasil não superou, como muitos países ainda não superaram, essa visão da divisão do trabalho doméstico ser majoritariamente, quase que exclusivamente feminina. Então, é uma dúvida se esse momento de convivência familiar vai ajudar a redistribuir melhor as responsabilidades domésticas ou se ela vai aprofundar essa tarefa com um peso muito grande sobre as mulheres e as mulheres professoras, como a colega comentou e a Bia recuperou, vivendo essa dificuldade de ter que fazer não apenas dupla, mas tripla jornada, né? Trabalhar, atender a família, cuidar da família, cuidar da casa, enfim, muito complexo e muito difícil. E por isso nós queremos agradecer enormemente aos professores e às professoras, porque há um esforço incrível sendo feito e um esforço um esforço que é de compromisso, né? Eu não quero nem entrar no mérito da qualidade, porque a qualidade hoje é ter compromisso, né? Isso é fundamental. E Bia Cardoso, você pode nos ajudar nesse momento? Como você vê essa iniciativa de conjugação de mídias para atendimento da educação geral e da educação infantil em particular? Olha, tem 1000 coisas que eu fiquei aqui anotando que dá vontade de comentar, porque eu acho que a discussão está muito rica e tem aspectos muito relevantes. Eu vou, então, de trás para frente, tá? Em relação à pergunta que a pessoa fez sobre o estresse e o estresse emocional que está todo mundo envolvido nesse momento, eu acho que realmente é extremamente relevante a gente pensar sobre isso. E temos que levar em conta que, primeiro, uma coisa que eu acho que todos nós temos que nos posicionar e criar uma resistência para isso é que o que está posto é que o retorno será iniciado pela educação infantil.
Isso é o que está sendo noticiado. No meu entender, isso é um absurdo, porque se há um espaço onde é impossível garantir o distanciamento entre uma criança e outra, que não pegue como que a outra está comendo e etc., é a educação infantil. Então, se nós já estamos com todo esse risco, esses profissionais terão um estresse ainda triplicado, porque eles vão ter que conter uma situação que não é contornável. Então, eu acho que ela tem razão, a gente tem que prestar atenção sobre isso. E eu queria também fazer aqui uma menção de que, muitas vezes, os gestores, eu trabalho em municípios eu estou trabalhando no sertão do Maranhão, no Médio Mearim, eu conheço municípios que são pequenos, que são de condições de muita vulnerabilidade, e a gente vê que não é uma regra, não é que todos os gestores tenham o mesmo posicionamento, mas a maioria deles são pessoas comprometidas que se deparam com inúmeros gargalos e restrições legais, jurídicas, administrativas. Então, isto também, neste momento, pesa, porque, às vezes, esse gestor está vendo essa professora nessa condição que foi descrita, ele tem poucos recursos, porque ele depende de uma estrutura macro, legal e jurídica maior do que ele. Então, neste momento de crise, é preciso, de novo, a tão falada articulação entre os entes federativos, porque senão, quem paga o preço? Esses que estão lá na ponta, lá em situações muito adversas, enfrentando uma desigualdade brutal. Então, eles têm poucos recursos para poder, com autonomia, dar uma volta no sistema. Estou falando isso porque também, eu acho que o Rogério trouxe um exemplo de uma cidade estruturada, com quadros. O Brasil é muito diverso. A gente não pode entender que o que funciona o funcionamento é igual. Então, o Rogério está trazendo um exemplo de uma rede estruturada, com liderança, com quadros. A gente tem isso no Brasil. A gente tem muita gente que dá respostas à altura, que traz soluções incríveis e que, por isso que a educação está de pé no Brasil. Agora, a gente tem também espaços onde nada disso pode acontecer. Então, eu estou já engatando no outro tema, que é muito assunto, que o Miguel tinha provocado, e a questão da própria tecnologia. Eu diria para vocês, nós estamos junto com o Estado do Maranhão, como eu falei para vocês, uma equipe super responsável, super séria, enfrentando ali esse momento com muita seriedade. Mas, por exemplo, a televisão, Miguel, ela chega para as grandes metrópoles. Ela não tem alcance, ela não tem sinal para o Maranhão inteiro. A única coisa que chega é a rádio, né? Então, eu concordo com você, a gente tem que lançar mão desses recursos. Agora, em primeiro lugar, para a gente lançar mão desses recursos, eu acho que o carro-chefe dessa comunicação e desse uso tem que ser a pedagogia, e não os profissionais de outras áreas, com seus conhecimentos técnicos, a tecnologia. A educação, ela é sempre ocupada por outros profissionais que lideram e têm a voz. Agora, está claro que o conhecimento pedagógico, ele é estruturante, é ele que dá conta de equacionar situações como a gente está vivendo, o que fazer com as crianças. Então, eu acho que se a gente for incorporar, e deve, a tecnologia, entendida no sentido amplo, a gente tem que trazer como o carro-chefe da definição do que, para que usar a tecnologia, tem que vir a partir da pedagogia e dos estudos sobre o potencial que isso tem no desenvolvimento, no ensino e na aprendizagem. Poxa, Bia, muito rica, muito legal recolocar a pedagogia no centro da questão hoje, né? Eu estou lembrando aqui, nós fizemos um seminário no ano passado aí em São Paulo, com o Miguel Barreiro, da Fundação Santiago da Espanha, e ele falava das ondas sucessivas que a educação vem vivendo, já no século XXI, né? A primeira onda vem a onda do monitoramento com o PISA, os resultados do PISA. Uma segunda onda vem com a pretensão da tecnologia ocupar as salas, as lousas inteligentes, como se isso fosse a solução de tudo. E hoje nós nos damos conta também da frase que você acaba de enunciar, né? Se não há uma estratégia pedagógica consistente, sólida, com um projeto de sociedade que vê cidadãos ativos e participantes, não há solução que vai ser capaz de nos levar adiante no debate educacional. Então, nós estamos já chegando aqui ao fim, temos mais
pouco mais do que 15 minutos. Então, eu vou fazer uma rodada, pedir ao Miguel fazer um comentário como... uma pergunta, Miguel, que você tem acompanhado, que você tem contribuído com ela, né? Parece, eu sou um dos que crê que não voltaremos ao normal, porque o normal era o problema, né? Nós temos ouvido essa frase em vários ambientes, né? O normal era um problema. Então, Miguel, uma contribuição sua, em particular na questão da tecnologia, qual o normal que você acha que a gente não pode aceitar mais de jeito nenhum? E qual o novo normal que você crê que a gente deveria lutar por ele, né? Porque sonhar é uma forma de fazer as coisas acontecerem também, né? Não é só calcular. Bom, a gente não quer essa questão da distribuição, né? A gente tem um problema de distribuição no Brasil, de renda, distribuição de ciência, de tecnologia, ou a gente cria políticas focadas na equidade, que é o normal era isso, a gente achar que era normal as pessoas não terem banheiro numa escola. Então, a gente tem até discutido isso, né, André, que a questão da infraestrutura básica a gente não tem. Então, esse novo normal a gente não quer. O novo mundo que surge agora, que a gente está acessando os meios digitais, porque tem um fenômeno muito legal. Excelentes professores que tinham preconceito do meio digital estão se esforçando e trabalhando 12, 14 horas por dia para gerar conteúdo e para entender toda essa traquitana digital que a gente está vivendo. Passado isso, muita gente vai começar a desenvolver novos métodos. E tem uma coisa aqui, uma pergunta muito legal da Flávia Generoso Pascoal, que ela fala, não está dando certo online, mas a gente está gravando vídeo e mandando para os pais, e está melhor. O que eu acho que o novo normal seria um professor investigador, né, que é muito a linha do professor reflexivo, do Donald Schoen, ou do professor investigador, do Lawrence Stenhouse, que sempre tem uma hipótese. Será que é possível fazer isso? Desenvolve um experimento, todo o currículo é uma hipótese, né, a ser testada. Então, esse novo normal, nesse mundo que é só crise, porque é a crise sanitária, mas havia a crise econômica, no meio de uma crise política, e vai vir um monte de outras crises, da superbactéria, a questão ambiental. Então, a gente tem que achar o seguinte, o novo normal é a crise, e nessa crise é um professor investigador, um professor que não se apega a dogmas, é um professor estudioso e que testa em sala de aula, e que questiona essa estrutura econômica que a gente vive, e que não se orgulha quando aparece um super menino desses mundos financeiros que acha que está tudo certo quando está tudo bom para a classe média alta e rica. E essa gente se formou nas melhores escolas. Então, o novo normal também é a gente questionar elementos éticos, valorativos na escola, e que não seja só uma escola da cognição, mas seja uma escola da integralidade. Legal, Miguel. Vamos lutar pelo novo normal. Eu queria passar a pergunta também para o Rogério. Rogério, você que conhece bastante, tem formação na área de administração e da supervisão escolar, da gestão escolar, qual é o normal que era o problema e que a gente não pode voltar para ele? E que normal você sonha que se institua hoje, a partir dessa crise profunda, nas nossas práticas educacionais e escolares? Bom, primeiro, eu acredito realmente num novo normal, porque essa experiência está mexendo muito com a gente, mexendo muito no emocional, e eu acho que isso que deixa a força aí para a gente querer mudar, para a gente querer transformar. E a gente está percebendo algumas externalidades positivas desse processo, né? Não talvez da melhor forma que a gente queria, mas a gente está vendo a importância da escola, a importância do planejamento do professor, a importância do espaço escolar e a importância da educação infantil. Então, eu acho que o primeiro movimento é um movimento de valorização, e essa valorização não só um lugar comum, que a gente já fala há muito tempo na educação, mas com muita reflexão que a gente vem fazendo. Eu sei que a gente fica muito ansioso, mas a gente ainda está no meio desse processo, a gente não sabe ainda quando vai sair e vem evoluindo semana a semana. Eu vejo essa preocupação do online, acho importante destacar realmente esse cuidado com os modelos, a questão da limitação das telas, mas a gente está descobrindo outras formas, e essas outras formas que a gente está descobrindo
vai ficar, né? É lógico que no dia que a gente voltar, a gente não sabe como vai voltar, espero que não seja primeiro a educação infantil, como o Bia falou, isso só pode ter sido realmente ideia de administrador, não de pedagogo. Eu acho que essa mudança também não vai acontecer no dia seguinte, isso vai ser processual, né? Agora é um processual que a gente tem que nos exigir essa mudança pouco a pouco, algo mais híbrido, algo mais aberto a novos objetos de aprendizagem, onde o presencial termine no não presencial, respeitando todas essas limitações de tecnologia, mas usando a tecnologia a favor. Então, eu acredito nessa transformação. É claro que o ano todo de 2020 está comprometido, mas esse processo deve acontecer sim, e eu espero que o fortalecimento da educação infantil seja um exemplo para o fortalecimento da educação como um todo. Como eu disse, eu acho que a educação infantil, para mim, é a grande esperança de influenciar o ensino fundamental. O ensino fundamental parar de influenciar essa cultura conteudista na educação infantil e a educação infantil começar a influenciar mais o ensino fundamental. Outro dia eu li alguém que comentava sobre uma pessoa célebre que faleceu e dizia dela, ela nunca deixou de ser criança e nunca se tornou um adulto, no sentido corriqueiro e acomodado que a palavra adulto tem. Então, que a educação infantil ilumine a nossa educação com a sua alegria e a sua capacidade de transformar o lúdico em aprendizagem, né? Esse é um desafio. Bia Cardoso, o que você nos sugere de um normal que deve ser superado e um normal que deve se tornar, então, nosso cotidiano? Nossa, muita coisa para pensar. Eu acho que, assim, o Miguel foi mais amplo, ele quer acabar com a desigualdade, eu também quero, Miguel, mas eu vou aqui ser mais modesta e vou focar no espaço da educação infantil mesmo. Acho que o Rogério também trouxe uma coisa muito bonita, gostei da sua abordagem, de que seria muito legal se a educação infantil influenciasse os outros níveis de ensino, em vez de ser ao contrário. Adorei essa abordagem. Acho que é um mote que a gente deve levar para frente, porque realmente tem muita coisa que a gente pode aproveitar para ressignificar da educação infantil, da educação como um todo. Agora, sendo mais modesta, assim, eu acho que nós estamos num momento muito dramático, não tem bala de prata, já não tinha, né? A gente já estava enfrentando desafios, só que eles eram invisíveis. O que aconteceu agora é que nós estamos com o nervo exposto, tá tudo evidente demais agora, né? Então, acho que não tem bala de prata, e como a gente tem que priorizar e fazer escolhas, eu diria que o novo normal, quer dizer, quando tudo se organizar e a gente puder voltar a ter a escola como um espaço real e físico em que a gente frequente, para mim, o fundamental seria, como eu já disse, valorizar a pedagogia como um campo, quer dizer, nas decisões educacionais, a pedagogia ter a sua voz, sim, ela ser um player. Eu não estou dizendo que é só a pedagogia, mas muitas vezes a gente tem que atuar com as consequências de decisões que vêm de outros campos. Então, acho que a pedagogia espero que, após tudo isso, a gente ganhe um valor, e, consequentemente, para que isso possa acontecer de verdade, eu acho que o meu desejo é que se instale, primeiro, um reconhecimento e, de fato, políticas de formação permanente dos professores. Porque não dá para ter voz se a gente é um campo desestruturado. O eixo central do processo educacional público é que a gente garanta que esses professores tenham uma formação permanente. Automaticamente, isso chama a questão das condições de trabalho, especialmente na educação infantil. É muito precária a condição de trabalho do professor. O que dizer dos que são os que apoiam o trabalho do professor e não estão nem na categoria de professor? Eles têm uma influência enorme sobre a criança e eles têm contratos que são muito parciais, são muito precários, eles não têm nem o direito de formação. Então, eu acho que nesse novo normal, eu gostaria que essas duas coisas fossem um valor e que, automaticamente, ao fazer isso, a gente conseguisse fazer valer as prescrições curriculares brasileiras, que elas são, na norma, muito boas. A gente tem bons documentos. O grande desafio não é criar novos, não é inventar novos documentos, é fazer com que esses bons documentos, eles sejam implementados. E, para isso, a gente precisa ter uma estrutura sistêmica que garanta a implementação e o desenvolvimento profissional de todos os envolvidos nessa tarefa.
E aí, junto com isso, se a gente implementa as normas que estão prescritas já, a gente vai ter uma educação menos mecânica, menos preparatória e mais realmente focada no desenvolvimento daquela faixa etária como ela tem que ser. Então, eu acho que o que eu diria é isso. E só dizer para o Miguel que eu acho que a pedagogia ela é integral. A gente não pode fragmentar o emocional, o cognitivo. A pedagogia boa, ela é uma pedagogia que entende o sujeito na sua íntegra, como um todo. Bia, eu vou aproveitar, porque nós temos ainda 5 minutos, que bom. O que você sugeriria para as famílias? Hoje é sexta-feira, apesar de tudo, a gente tem que continuar lembrando que dias estamos da semana, né, e que obrigações temos. Mas hoje é sexta-feira e temos o final de semana. O que você recomendaria para os pais que estão hoje angustiados com desafios da educação infantil, com os professores, as professoras, queridas professoras? O que você recomendaria para eles no final de semana? Eu acho que a melhor recomendação que a gente pode dar é assim: use seu tempo de pai, de mãe, de tio, de irmão e de primo em relação a uma criança. Use o seu tempo para escutar o que ela tem a dizer, fazer boas perguntas, conversar e ler histórias para essa criança. Se você puder dedicar um tempo de leitura, é maravilhoso. Se você não tem um livro na mão, entre no Laboratório de Educação, no nosso Facebook, a gente está postando leituras de livros. A gente tem um outro site que chama Espaço de Leitura, que tem livros com leituras. Tem 1000 recursos hoje que estão sendo dados. E a gente tem também um outro site que eu esqueci de mencionar, nem mandei o link, que se chama 7 Experiências Fundamentais da Infância. Ali a gente elenca 7 atividades que são fundamentais, que é brincar, conversar, falar sobre arte, ler, escutar. Então, você tem ali um repertório muito simples de coisas para fazer no dia a dia, que não é para você tentar virar um professor que você não é, mas é simplesmente estar inteiro e com atenção numa relação de qualificação daquilo que a criança está trazendo e ampliando esse universo da criança. A gente precisa dedicar tempo para as crianças. Com tempo, elas aprendem muita coisa. E bons modelos, porque as crianças estão aprendendo o tempo inteiro. Não adianta eu falar uma coisa e fazer outra. Então, uma recomendação durante o fim de semana: seja coerente, faça o que você realmente acredita e inclua a criança em tudo que você puder. Poxa, Bia, que bom conselho. E que boas fontes você nos trouxe. Então, como estamos chegando ao fim, eu agradeço muito a sua presença. Vou passar para o Rogério também fazer seu comentário, que recomendação ele faz e sua despedida. Olha, André, você me lembrou aí também 2 pessoas, 2 ilustres especialistas da área da gestão educacional que a gente teve contato aqui em Recife. Primeiro, o Chico Soares, o ex-presidente do INEP. Uma vez a gente perguntou a ele, fez uma consulta de como a gente poderia, né, melhorar os resultados educacionais aqui de Recife. E a gente esperava um paper, um parecer super sofisticado, lá ele trazendo toda a estatística, que ele é PhD. E quando a gente sentou com o Chico, ele disse leitura. Esse o parecer, leitura todas as semanas, todos os dias. Então, eu concordo demais com a Bia. Eu acho que a leitura é simples, eu acho que a gente tem que prezar pela simplicidade nesse momento conturbado. Ela é efetiva do ponto de vista de aprendizado, desenvolvimento cognitivo, influencia em toda a trajetória escolar, em todas as disciplinas. Você precisa ter uma boa capacidade de interpretação. Então, leitura é chave. E, no geral, eu também trago aqui a Magda Soares. Uma vez eu tive a sorte de ir lá a Minas, a Lagoa Santa, a cidade onde ela reside e ajuda a rede municipal. E a nossa dúvida era quando começar o processo de alfabetização. E a Magda falou assim, olha, criança gosta de aprender. Então, não é forçar, mas é também permitir que ela busque o conhecimento. E eu acho que, para mim, essa é a dosagem, esse é o parâmetro. Enquanto a criança estiver tendo prazer na atividade que ela está fazendo, deixa a coisa acontecer. Porque a criança gosta de descobrir, a criança gosta de aprender. Puxa, valeu, Rogério, muitíssimo obrigado. Nós estamos chegando ao fim, vou me pedir então, nos últimos 50 segundos, que o meu querido Miguel Thompson nos dê o
Sextou. E agora? O que a gente faz, Miguel? Bom, primeiro, a minha vida toda foi lá no ensino médio, estou aqui com o Paulinho Freire, e eu quero que parem de falar que a infância é para brincar, eu quero que todo mundo brinque, que saia da infância também, aquilo que o Rogério falou, e que a gente também brinque no Fundamental 1, do 2, no ensino médio, que a gente tenha uma vida mais lúdica e que a gente possa passar uma sexta e um sábado, domingo aqui, brincando com os queridos, e quando acabar essa quarentena, a gente brinque muito. Eu, você, André e todo mundo, tá? É isso que eu quero. Valeu, Miguel. Muito obrigado. Então, chegamos ao fim. Queria agradecer muito a Bia, foi muito rico agradecer ao Rogério, ao Miguel. Nós oferecemos o que temos de melhor, que é o nosso compromisso, a nossa inteligência, a nossa experiência, para superar essa fase tão difícil. Muito obrigado a todos, um grande abraço, obrigado por quem nos acompanhou, e semana que vem temos outra conversa. Valeu mesmo, acho que foi super produtivo, rico e bom. Obrigado. Valeu, obrigado. Tchau. Feliz Dia das Mães. Obrigada. Entrem no Face da